Olá, talentos! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast NaniCast. Eu sou Nani Azevedo, agência NaniCast. Que bom estar aqui novamente conosco. Você tem vindo sempre, hein? Mas passa também para os seus amigos, para todos assistirem, porque hoje nós vamos conhecer um diretor incrível que contou uma história assim impressionante e muito brasileira. Conheçam Marcelo Bota! Ê, Marcelo, seja Nossa. bem-vindo! Pô, obrigado, Nani. Um prazer estar aqui, poder falar de cinema. Que incrível, Marcelo. E nos conte quem é Marcelo no audiovisual. E depois você já vai falando dos projetos que foram incríveis, principalmente Betânia. Eu tô sentindo assim, no cinema eu sou recém-nascido, porque eu não cheguei a fazer curtas-metragens. E eu fiz o Betânia como uma primeira... né, eu pensei em fazer um curta e depois a gente pensou, pô, é uma história que pode ser um longa. Então eu comecei pelo longa, porque eu tinha feito muita coisa na televisão antes, né? Então eu passei pela MTV, eu dirigi muitos programas de comédia lá no comecinho, que tinham o Adnet, Tata Werneck, aquela Olha, galera aquela calabresa. época. 2009, 10, 11, 12. E aí em 2013 eu abri a minha produtora e a gente fez algumas coisas, ou séries para Fox, né? Com o Último Programa do Mundo, o pessoal do Choque de Cultura, Daniel Furlan. E aí eu criei uma série que chama Alto Posto, que foi um sucesso no Comedy Central em Eu 2020. assisti. Ah, que legal. Porque tem o meu ator lá, o Sete Belo. O Valdir, sensacional. Ele Maravilhoso. é nossa, o cara é histórico da TV brasileira. A Bala Sete Belo chama Sete Belo por causa dele, né? Exatamente. E assim, o Alto Posto foi também uma série muito importante. Foi a primeira série de ficção que eu assinei a criação e a direção. Foram 2 temporadas, 20 episódios, então são 10 horas de história. E tem Walter Breda, Rita Cadillac, Neuza Borges, Robson Nunes, Michele Machado, uma galera muito boa, um elenco maravilhoso. E aí eu tinha esse sonho de fazer cinema desde sempre, né? Acabei fazendo muita comédia, mas eu sempre gostei de fazer coisas que emocionam. E aí em 2018 eu tive a oportunidade de fazer uma série documental para a TV a cabo, que eu filmei histórias de pessoas inspiradoras de lugares remotos da América do Sul. Então era um professor de uma escola rural do interior da Colômbia, as cholitas escaladoras das montanhas nevadas da Bolívia, né? Um cientista colombiano que pesquisa os botos da Amazônia. Né? E uma das histórias foi a da Dona Maria do Celso, uma líder comunitária dos Lençóis Maranhenses. Né? E teve no Titicaca, Atacama, Patagônia, o cara que nada com as baleias orcas, o Fernando, o Roberto, que é o cara que é amigo das orcas, né? Que ele entra em alto mar e nada com as orcas. E foram histórias muito impressionantes, né? E quando chegou nos Lençóis, era uma história de uma líder comunitária de 70 anos, Dona Maria do Celso, e ela tem uma força, assim, é uma coisa que a gente cria uma relação de família mesmo, a gente se fala sempre, estamos sempre conectados desde 2018. Eu filmei material com ela ao longo de muitos anos. E aí em 2021 veio essa coisa de por que não fazer uma ficção para homenagear, de certa forma, a história da Dona Maria e de tantas outras senhoras que eu conheci nos Lençóis. Né? E muitas delas aparecem no filme, inclusive. E aí eu comecei a escrever uma escaleta e quando eu senti que tinha uma escaleta, era outubro de 21, eu falei, eu vou para o Maranhão, eu preciso escrever essa história de lá, eu preciso voltar para os Lençóis, que eu já tinha feito a travessia, filmado documentários, conhecia bem, eu falei, mas eu quero voltar para Betânia e escrever o roteiro de lá. Né? Então, a Dona Maria do Celso não é de Betânia, ela é de um outro povoado do outro lado do parque, que é a Ponta do Mangue. E aí eu pensei em homenagear a história da Dona Maria do Celso com essa personagem Betânia que mora no povoado de Betânia, que é um povoado muito especial dos Lençóis, que tem o Bumba Meu Boi. Então, essa ideia veio e eu comprei as passagens para o Maranhão. A minha esposa, Mariana Cristal Rui, que é diretora de arte do filme Betânia, a gente falou, vamos para lá, vamos pesquisar. E aí o diretor de fotografia, o Bruno Graziano, a produtora executiva, a Luciana Coelho, todo mundo quis ir também. A hora que a gente viu, a gente estava indo com uma equipe de 6 pessoas. E eu fui escrevendo o roteiro enquanto a gente ia pesquisando locação, pesquisando casting, fazendo a pré. Então aquela escaleta serviu como uma base para a pré começar. Mas enquanto a gente estava buscando locação, eu ainda estava escrevendo a cena. E muitas vezes na visita de locação eu ouvia uma história que mudava a cena, eu reescrevia a cena. E essa coisa de fazer a pesquisa de locação, a pesquisa de casting, o roteiro e a escuta ativa das histórias reais das pessoas... Tudo isso foi muito interessante, assim. E aí, quando começou o casting, eu comecei por São Luís, com atores e atrizes profissionais maranhenses. Eu queria um elenco 100% maranhense. E aí, lá,
Muitos atores e atrizes eu já tinha encontrado pelo Instagram, numa pesquisa que eu fui fazendo. E também a Luna, do casting da Lua, do Maranhão, a Luna Gandra, ela também ajudou muito nas últimas sugestões ali. Mas 90% dos atores e atrizes eu já tinha encontrado por Instagram, né? Até a Diana Matos, a protagonista, ela não tinha um Instagram na época, ou tinha um fechado, assim. Mas eu vi ela numa foto do Instagram da Michelle, que faz a personagem Irineusa. E era uma foto de um monte de ator num café, assim, uma foto de longe. Mas eu vi a Diana e falei, caramba, o olhar dessa mulher tem uma coisa aí. Ai, que bom. E aí Isso é eu não interessante. achei o perfil dela, não tinha marcação, ela não tinha uma rede social ativa. E a Luna também era a maior produtora de casting do Maranhão, mas não tinha a Diana no casting dela. Porque eu vi que a Diana ela fez uma carreira muito no teatro infantil, com a personagem Ela falou, que é uma palhaça, que é uma personagem dela. Então, tipo, eu fiquei tentando contato. Eu falei, bom, vou pedir para Michelle. Michelle tem foto com ela, né? E a Michelle é uma pessoa super agregadora, que é uma atriz maranhense que participa de vários grupos e é professora também de artes cênicas na Universidade Federal. Então, ela rapidamente tinha o contato da Diana e a gente conseguiu montar esse casting, que a gente fala que é 100% maranhense, porque até os franceses são franceses que moram no Maranhão. Nossa, então eles também já... Eles são maranhenses há mais de 10 anos já que eles moram no Maranhão. Por que será que eles escolheram aquele paraíso, né? Por quê? Dá para entender, né? Dá para entender. Por isso que eles entenderam bem o personagem deles também. Eles são pessoas francesas que foram para os Maranhão, fizeram o trekking dos Lençóis, se apaixonaram e ficaram. E eles não são um casal, eles foram em épocas diferentes, eles não se conheciam. Mas como eu pesquisei e vi que tinham muitos franceses no Maranhão, eu falei para a equipe, a gente não vai trazer atores da França ou do Rio ou de São Paulo. Nós vamos achar em São Luís. E foi isso, assim. O Tim, né, que faz o Bernard, na verdade, ele mora até no Atins mesmo, que fica nos Lençóis, ele tem pousada lá. E a Anouk, ela é documentarista, mora em São Luís, mas agora ela voltou, ela está mais voltada a trabalhar com turismo. Então ela recebe turistas franceses e faz um guia de turismo de São Luís para os Lençóis. Então os dois acabam que trabalham fazendo a travessia dos Lençóis que os personagens deles fazem no filme, né? Então souberam contar bem a história, por isso que ficou tão real. E o Caçula tem uma história ainda, que o Caçula que faz o Tonhão, que é o guia deles, ele acho que contou aqui também, que ele conheceu... o Caçula já esteve aqui no podcast. O Caçula, ele conta que o Bernard, que é o francês que criou a travessia dos Lençóis, e sem querer eu homenageei o Bernard, porque o personagem de Betânia chama Bernard, mas eu não sabia, depois que eu soube desse Bernard que o Caçula me contou. Olha. Foi um francês que já é falecido, mas que ele morou muitos anos nos Lençóis e ele que começou a fazer a travessia. Começou a criar a rota da travessia a pé, né, dos Lençóis. E o Caçula, logo no começo, foi para os Lençóis. Quando o Bernard estava começando a fazer as travessias, ele foi uma das primeiras pessoas a fazer a travessia. Quando ele era super jovem, com o Bernard, que sem querer depois eu homenageei no filme, porque o francês chama Bernard, né, o personagem também. É uma grande coincidência, assim. Então, o Caçula já tinha feito a travessia com o Bernard, a Anouk e o Tim já tinham feito. E aí, então, quando juntou, eles tinham conhecimento de causa, né? Eu já tinha feito, de mostrar como é, né? Assim, eu acho que é uma coisa que eu recomendo para todo mundo. A travessia dos Lençóis Maranhenses a pé é uma coisa que transforma a sua mente. Assim, em 5 dias, você caminha 20, 25 quilômetros por dia, e dormindo nas comunidades, nos povoados, na casa das pessoas, e ouvindo as histórias, e banhando nas lagoas. E tem lugares nos Lençóis que só chega a pé, que é proibido passar carro, né? E são as lagoas mais lindas, assim. Você vê lagoas de tons diferentes, uma roxeada, uma azul turquesa, um azul escuro. Tem o Rio Negro que corta os Lençóis, que tem uma água que é vermelha. Eu já vi. Tem lagoas douradas. E aí você vai vendo aquilo tudo. Aquela natureza linda de Deus. Aí você fala, meu Deus, tô no céu. O que me bateu em 2021 foi, cara, como que ainda não existe um filme de ficção, um longa de ficção, que mostra os Lençóis... Como é viver nos Lençóis. É lógico que o Casa de Areia, do Andrucha, já tinha sido feito, mas eu vejo Casa de Areia muito mais como uma fábula, que o pessoal mesmo dos Lençóis fala que não representa o modo de vida deles. É uma história fictícia que poderia ter sido feita num estúdio, porque ela não representa o modo de vida de quem vive nos Lençóis. É uma fábula que poderia se passar em qualquer lugar, né? E eu falava, cara, é uma riqueza tão grande a cultura do Bumba Meu Boi, do reggae remix, né, do agarradinho, enfim... Essa cultura que a gente tem nos Lençóis, que é tão rica. Tanto que é um sucesso o Reggae Remix. Então, é um sucesso. Projetos aí já pensando nisso, viu? Eu tenho esse projeto Bramaica, que é mais sobre reggae, né? Que é uma história de uma DJ maranhense que vai para Jamaica.
Então eu tenho uma pesquisa muito grande do reggae, o reggae remix, e isso é uma coisa que até começou antes, né? Que eu comecei a escrever o Bramaica em 2016 e eu ainda não filmei. E o Betânia surgiu em 2021 quase como um entroncamento do filme do Bramaica, assim. Entendi. Mas ele fluiu mais, porque estava no momento. É porque era um momento. Era um momento e era um filme mais viável de fazer naquele momento. E a gente tem projetos que eu estou escrevendo desde 2009, mas a gente tem que batalhar para financiar, porque é mais caro, tem particularidades. E a gente falou, cara, Betânia é um filme possível de fazer, contando com o talento da equipe, o talento do elenco, com a beleza do lugar. A gente não precisa de grandes investimentos em equipamento de elétrica, é a câmera, as lentes e um olhar de arte muito apurado da Mariana Cristal Rui. A gente já conseguiu ter um valor de produção muito grande, mesmo sendo um filme de baixo orçamento. E muita gente se surpreende quando a gente fala o orçamento dele, assim, porque ele realmente imprime um filme muito mais com um orçamento gigante. Porque acho que a gente conseguiu ter cenas aéreas, cenas de barco, cena em lagoa, cena em rio. Fora, eu fui na pré-estreia e quando você assiste, você fica com muita vontade de ir para lá. Você entra na tela. Lembra no cinema? Você olha aquilo e fala, que paraíso, eu preciso ir para este lugar. Ficar na casa da Diana. Até, né? Aquela comidinha, você sente o aroma do lugar. Você sente... É impressionante. Foi assim, todos que... Eu estive com uns atores também na pré-estreia, todos falaram a mesma coisa. Falaram, gente, filme totalmente brasileiro e muito gostoso de assistir e dá muita vontade de ir para o Maranhão. Pô, que legal você falar isso, porque uma das buscas que a gente tinha era assim, mais do que contar uma história mirabolante, eu queria que as pessoas se transportassem para lá. Foi o que aconteceu, dá e vontade. Elas se sentissem como é estar em Betânia, como é estar nos Lençóis, como é fazer a travessia. E é um incentivo para o turismo, porque o lugar é lindo demais. Assim, é muito lindo. Eu acho que todos, quem não conhece, tem que ir. Tem que conhecer, para a vida mesmo. E é um lugar muito inspirador o Maranhão, assim, além dos Lençóis, né? Toda a cultura. Então eu tenho alguns projetos que eu tenho vontade de rodar no Maranhão. Eu tenho essa pesquisa já de alguns anos que eu estou pesquisando bastante. Então virou uma conexão muito forte, assim. Eu adorei você dar a chance, né, para os atores, porque acham que os atores só são Rio, São Paulo, né? Tá claro, tem de outro lugar, mas é sempre Rio, São Paulo. Mas não, são descobertas incríveis. O Brasil é muito grande, né? Tem muito talento. Muito. Eu acho assim... É lógico que é legal você trabalhar com uma atriz, um ator que é famoso, conhecido, mas eu acho que tem tanta gente talentosa que era só ter um pouco mais de oportunidade. Eu sou dessas, né? De ajudar as pessoas a terem oportunidade. E eu acho que é legal, assim, você ter novos, né, caras novas no cinema. Concordo. Então eu fiquei muito feliz, assim, de um elenco lindo, assim, um elenco diverso, um elenco que formou uma família, porque a gente investiu nisso também, deles conviverem 10 dias juntos antes de começar a filmar, né? A primeira dinâmica que a gente fez foi reunir eles pela primeira vez que eles se juntaram, assim que eles chegaram em Santo Amaro, alguns de lá, outros de São Luís. E eu falei, olha, vocês vão fazer um almoço, pedir para a produção produzir uns peixes lindíssimos, super frescos, que delícia. Ingredientes maravilhosos. Vocês vão cozinhar junto e tentem se chamar pelo nome dos personagens. Então eles se conheceram primeiro como personagens. Aí isso durou 2 horas. Eles almoçaram, cozinharam, comeram sobremesa. Né? Quando acabou essa dinâmica, a gente filmou tudo isso, eu tenho esse material inédito até. Uau! Eu falei, bom, agora vamos se conhecer pessoalmente. Então, eles formaram a família primeiro da tela e depois foram nos conhecendo e aí foi estreitando, foi criando aquele... Então, enquanto a gente estava na pré-produção, eu via o elenco o dia inteiro com o roteiro na mão, um ajudando o outro a estudar, né? E eu pegava as cenas que eram as mais difíceis, que eu acreditava que eram cenas mais difíceis porque acessavam emoções muito específicas, né? E eu tentava, em vez de ensaiar todas as cenas, eu pegava as cenas mais difíceis e ficava ensaiando aquelas, sabe? Então a cena sintonia, né? A cena de Tonhão e Antônio Filho no velório, depois eles param no caixão da Emídia e falam sobre ela. Pô, eles estão falando sobre uma personagem póstuma, depois de ter visto um outro velório, e tem uma emoção, mas não é uma emoção tão óbvia. Era uma cena dificílima, então a gente ensaiou ela muitas vezes. E aí, quando eu vi que o Antônio Filho, que era um ator não profissional, e o Tonhão, que até então também era um ator não profissional, chegaram no tom, falei, cara, se esses 2 caras que não eram ator até agora chegaram no tom dessa cena, a gente é capaz de tudo.
porque era uma cena dificílima. E realmente, você assiste uma cena que aparece no começo do fim, depois a gente resgata ela no final, né? Ela aparece no começo e no final. E, cara, eu acho o tom deles ali, assim, é tão perfeito. E eles viraram ator durante o processo. Eles se tornaram atores, né? A naturalidade, o olhar, tudo. Ninguém nunca vai falar, não, como não é ator? Claro que é. E acho que essa mistura de, né, as atrizes como a Michelle, a Diana, a Nádia, né, a Rosa, que são atrizes profissionais, né? Elas deram uma base também pro Ulisses, pro Caçula, pro Tião Verdade. Carvalho, que é um músico extraordinário, mas que não tinha tanta experiência na atuação. Essa mistura de atrizes super experientes com atores não profissionais e com os moradores da Betânia, né, as senhoras, os cantadores de toada de Bumba Boi. Acho que essa química deu, né? Todo mundo tinha uma coisa em comum. Eram atores profissionais, não profissionais, moradores dos Lençóis, moradores de São Luís, mas todos maranhenses. Todos talentos diversos E e todos incríveis e maranhenses. maranhenses. Então o sotaque estava ali, as Isso é expressões bom. estavam Não ali. precisava ninguém Eles representar. tinham total liberdade de olhar e falar: bota, posso mudar isso aqui, ficar melhor, lógico. Tipo, por mais que muitos diálogos tenham sido escritos baseados em coisas que eu ouvi, relatos que Dona Maria ia falando e eu ia escrevendo, às vezes eles falavam: essa gíria aqui não fala aqui. Eu falei: não, mas lembra que o filme não se passa em São Luís, isso é nos Lençóis, essa fala está exatamente do jeito que a Dona Maria me falou. Aí, às vezes, o próprio ator, a atriz de São Luís falava: olha só, não é exatamente igual, né, a pessoa de São Luís dos Lençóis. Então, a galera local, os moradores locais ajudaram os atores de São Luís a chegar, né? Acho que a Diana, observando a Dona Maria, a Dona Marli, a Dona Chagas, ela foi criando essa Betânia, né? Que não é a Diana, moradora de São Luís, é a Betânia, moradora dos Lençóis. E acho que um acerto muito grande foi quando a Diana Matos foi, né? Eu levei ela para casa da Dona Maria do Celso e durante quase uma semana elas ficaram morando juntas e a Diana acompanhando o dia a dia da Dona Maria, cuidando das criações, do roçado, fazendo almoço, recebendo turistas. E eu estava ali o tempo inteiro, né? Então elas duas se conhecendo, a Diana observando a Dona Maria contando histórias e eu escrevendo tudo aquilo. Então, ao mesmo tempo que ela estava fazendo uma preparação de elenco, eu estava escrevendo o roteiro. E são frases que as pessoas amam no filme e vieram dessa escuta, dessas histórias que a Dona Maria ficava contando nessa semana, que eu fui incluindo no roteiro. Então as pessoas têm no trailer, até as pessoas gostam muito de uma frase que o Ribamar pergunta: agora que você ficou viúva, o que você pretende fazer da sua vida daqui para frente? Ela fala: viver, eu quero viver. Foi exatamente desse jeito que a Dona Maria do Celso me contou uma história de quando ela ficou viúva e ela foi questionada sobre isso. Ela falou: viver. Aquele texto final, que eu não vou dar spoilers, mas não, assim, porque as pessoas têm que assistir. A Dona Maria do Celso também é uma fala dela muito longa, que ela foi falando e eu fui escrevendo, acho que escrevi 10 páginas transcrevendo várias coisas que ela estava falando e depois eu entendi quais frases que tinham que ficar, né? E as pessoas amam e falam: cara, é muito real, você é maranhense, a tua avó é maranhense, por que é tão real? É porque o processo de escrita foi feito através do documental. Então eu fiz um documentário e eu pesquiso filmando e pesquiso com o computador no colo, ouvindo e se escrevendo, tentando preservar aquele jeito da pessoa falar. E aí o ator, a atriz que é maranhense, se achar que eu ainda escorreguei em algum lugar, ainda pode aprimorar e deixar ainda mais legal, né? Então, eu acho muito legal assim, a riqueza, a diversidade de sotaques que o Brasil tem. E eu não queria ter ninguém, nem de outro estado do Nordeste, tentando imitar o sotaque maranhense, que é muito particular. Verdade. Então, foi um cuidado que a gente teve. E a equipe de filmagem, a maior parte era maranhense, né? A equipe de motoristas e guias era enorme, eram todos maranhenses. Então, a gente estava o tempo inteiro escutando, né? Então, uma hora o guia, o Josué, falou: pô, você não vai fazer uma cena da Dona Betânia lavando a roupa no rio? Falei: vamos fazer. Não está no roteiro, mas que ideia boa, o rio está aqui. Exatamente. Vamos fazer. Natural. E aí a gente, na volta do almoço, fez. É uma cena maravilhosa da Betânia lavando roupa, que as pessoas adoram. Então, a gente tem que ter uma humildade de fazer um filme sabendo que a gente não somos seres geniais que tudo sai da nossa cabeça. Somos antenas capazes de absorver com sensibilidade e tentar traduzir aquilo para uma linguagem cinematográfica. E se eu conseguir colocar na tela o cheiro, a textura e a identidade cultural, de forma que as pessoas que vivem naquele lugar se sintam genuinamente representadas, aí ele vai ter força para ser um filme global. Porque, por mais regional que ele seja, ele está falando de coisas humanas que conectam. Por isso que o filme foi tão bem na Índia,
né? Ganhou prêmio na Malásia, foi para Taiwan, foi para o México, foi para um monte de lugar do mundo, porque ele se conecta com as pessoas, mesmo sendo muito regional, né? E acho que foi uma descoberta assim para mim, Betânia, porque foi meu primeiro filme e eu descobri um jeito de fazer filmes que eu quero muito continuar exercitando. Continua com esse olhar apurado e com esse olhar real. E a exploração de lugares novos. Eu acho que o Brasil tem muitos lugares incríveis que a gente ainda não acessou no cinema de ficção. Isso. A gente tem documentários legais, reportagens, Globo Repórter, Record Repórter, mas às vezes ninguém fez ainda lá uma história de ficção no Jalapão. Ninguém fez ainda uma história de ficção na Serra da Capivara ou na Chapada das Mesas, né? E tem muitos lugares incríveis, né? Até eu tive a oportunidade de trabalhar como mentor de roteiros num projeto da Embratur, né? De filmes amazônicos. Foi muito legal. E eu sempre fico conversando com o pessoal da Embratur e falando, cara, o Brasil é maravilhoso, mas a gente tem uma Film Commission nacional incentivando as pessoas a filmarem nos nossos parques nacionais, né? E hoje em dia eu sei que está um movimento aí que a Embratur está envolvida para criar uma Film Commission nacional. Então eu acho muito legal, assim, porque a gente não tem que mostrar um Brasil irreal e perfeito, ninguém quer ver isso. A gente quer mostrar o Brasil na complexidade dele. E ele é lindo, o Brasil é lindo. Com a sua própria natureza. A gente não precisa fazer propaganda, não. É só contar histórias nesses lugares maravilhosos que as pessoas vão se interessar, né? E o Brasil, esse ano de 2025, foi o país que teve o maior crescimento de turismo, né? Cresceu 26% o turismo do Brasil. Então está muito ligado à cultura, o cinema, a arte e o turismo, né? Muito legal esse movimento agora do Brasil no holofote do Oscar, Globo de Ouro. Aí depois já falou também Recife, Pernambuco, falou. É isso, agora falando isso. Maranhão, e tem que ser. Porque as pessoas vão acabar conhecendo e falar, nossa, como que o Brasil tem tudo? E a diversidade, então? A diversidade é incrível. A brasilidade não precisa ser só uma coisa, né? Exatamente. A brasilidade não é só o samba. A brasilidade é o funk, a brasilidade é o bumba boi, a brasilidade é o carimbó, né? São tantas coisas, né? O cafezinho com bolo ali, sentado no sofá, isso. Você sabia que lá também sentia o cheiro do bolo também. Né? Acho que é sentia isso. Sentia aquela vontade, aquele, sabe, o pôr do sol. Aí você... É incrível a filmagem. Aqui não pode falar, é só assistir. Aí deu aquele pôr do sol, aquele lugar lindo. Aí quando eles se perderam também, aquele vento, aquela coisa... Sensorial, né? Sensorial. A gente buscou muito essa linguagem sensorial, que é tipo... Sentir o cheiro do... Você falava, nossa, era incrível. Essa busca foi real mesmo, assim, porque eu acho que a gente tem essa, né? A contar, muita gente fala, o cinema é a arte de contar uma história, né? Mas, assim, contar história, legal. Mas você tem que sentir. Você sentir. Eu acho que a arte de fazer sentir, eu acho que é muito legal. Tanto que eu falava, gente, preciso ir viajar. Acho que se você faz a pessoa ficar presa na história, né? Gostando dela, fazer o tempo voar, né? Fazer o tempo fluir. Aquelas 2h05, você nem vê passar. Eu nem sabia que era do... É um filme longuíssimo. Ninguém fala que é longo. Não, achei que foi rápido. Acho que é porque tava... montador, Márcio Hashimoto, muito experiente, a gente conseguiu chegar numa linguagem que aqueles 125 minutos fluem. Então, assim, se você prende atenção, faz passar o tempo rápido, causa emoções diversas. Na mesma cena, a pessoa pode rir e chorar. A gente tem cenas que você pode rir e na mesma cena você pode chorar e rir de novo. Então, essa mistura de sensações, essa alternância dia-noite, música, silêncio, natureza, urbanismo, essa mistura, você intercalando esses diferentes elementos, né? E levando e conduzindo a pessoa para uma emoção final, eu acho isso tudo mais importante do que a história. Eu acho que a história fica secundária. É verdade. Porque você fala, caramba, esse filme passou voando e eu acabei chorando, mas eu não entendi a história. Muita gente fala isso, né? Eu não entendi direito o que aconteceu com a filha dela, mas eu acabei o filme chorando. Falou, ótimo, porque a nossa ideia não era ser um filme didático, é um quebra-cabeça emocional. Concordo. Que cada um pode montar do jeitinho que quiser. E aí vai dar um resultado diferente para cada um. E ter a própria interpretação, cada um interpreta de um jeito. Eu só pensei em viagem. Você viu o olhar do turismo, né? De você, turismo. Caramba, que lugar maravilhoso. Quero ir, quero ver, quero sentir esse cheiro, quero sentir esse lugar. Exatamente isso. Legal. Eu separei aqui. Na sua visão, o que diferencia um ator bom de um ator realmente pronto para protagonizar uma obra? Um ator-atriz, né, no caso. Sim.
Olha, é difícil isso porque assim, eu busco É muito. como você sentiu a Diana, no caso, né? Eu busco muito assim, uma intuição que eu tenho muito forte de, na primeira impressão, às vezes uma foto da pessoa, eu bato o olho na foto, eu sinto uma energia da pessoa. Às vezes só uma foto. E eu tento entender se aquela energia bate com a energia do personagem. É lógico que um ator, uma atriz é capaz de fazer um personagem completamente diferente de si. Mas eu gosto desse método de... Por exemplo, a Bethânia tinha uma energia muito mais dura e firme, sem muito aquela emoção, porque a Dona Maria é mais... Ela emociona, mas é assim, é líder comunitária, firmeza. E a Diana trouxe uma coisa de um olhar que ela emociona só com o olhar dela, que aí, Verdade. quando... Em vez de eu querer fazer a Diana virar a Dona Maria, eu falei assim, a Bethânia pode ser a junção da Diana com a Dona Maria. Ela pode juntar coisas da Dona Maria, da Dona Chagas, da Dona Marli, com esse olhar emocional que ela tem, com essa capacidade de transbordar a emoção pelos olhos, que não necessariamente era da Dona Maria, uma característica tão clara. Ela tem outras características. Então, em vez de ficar tentando fazer a Diana virar a Dona Maria, era vamos criar a Bethânia juntos, o que ela traz? E aí o que eu via é que o que ela tinha a trazer era complementar ao que a Dona Maria tinha. Né? Eu até vi uma atriz que me lembrava muito a Dona Maria. Talvez ela fizesse a Dona Maria de uma forma muito parecida. Mas eu acho que foi melhor o caminho de criar a Bethânia a partir da experiência pessoal da Diana, com a observação da Dona Maria, da Dona Marli, da Dona Chagas, da Dona Lúcia. E acho que isso deu uma amarração, assim, que a Diana trouxe uma emoção no olhar. E aquela muito primeira olhar, foto a que eu vi câmera. dela, eu senti isso. A primeira fotinho que eu vi dela, eu falei, caramba, tem um olhar aí. E aí depois a gente foi trabalhando, né, no filme, como chegar nesse olhar marejado, que é uma imagem que eu via, que eu queria que o espectador saísse do filme com o olho marejado e o sorriso no rosto. Verdade. E eu vi essa cena. Na Índia, na Inglaterra, em São Paulo, no Rio, de ver pessoas no fim do filme chorando, lágrimas e sorrindo. Então, eu falei, cara, essa era a busca. Então, essa atriz, ela tinha que conseguir fazer isso em cena. E é difícil fazer isso. E a Diana faz umas 3 vezes no filme, na cena do parto, depois na cena do café com as senhorinhas. E no final, ela chega nessa emoção que era muito complexa, que a gente buscava, que era o sorrindo com o chorando ao mesmo tempo, que é uma coisa muito brasileira, muito maranhense, e que a gente buscava essa emoção. Então, mais do que buscar contar a história, buscava a emoção. E a história vai ter que se desdobrar para a emoção ser atingida e não a emoção se encaixotar para a história ser contada. É lógico que a história é importante no final. Eu sou um escritor, eu amo escrever. Eu estava agora de manhã escrevendo o novo filme que eu estou trabalhando. É lógico que é muito roteiro. Né? Não é que eu faço o filme sem roteiro. Escreve, 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 escreve. Mas também ter a percepção na hora de alguém falar, vamos filmar uma cena da Bethânia lavando roupa? Pô, vamos filmar, vamos fazer encaixar. Eu abro mão de outra coisa, mas isso aqui é uma boa ideia. Né? Ou a atriz trazer uma coisa, você não perder aquilo. Concordo. Porque a pressão do set, às vezes você que está na posição de diretor, diretora, é tanta coisa para decidir que você deixa passar, às vezes, né? Presentes que o set está te dando. Uma dica de um guia de uma cena de lavar roupa, a ideia de uma atriz. Às vezes o diretor não consegue nem absorver essas coisas novas porque ele se preparou tanto para estar lá naquele momento que ele quer executar, né? E são 1000 formas de fazer cinema, cara. Assim, eu descobri que a minha forma é planejar, planejar, escrever, escrever, ensaiar, ensaiar e na hora ser documentarista também. Fazendo ficção, não perder o olhar documental e de saber falar, cara, tem um cachorro ali, vamos filmar ele. Eu gosto disso também. É lógico que você, numa estrutura de ficção, tem que, né, ter todo um trambolho Claro. para mover, mas a gente tenta fazer ficção se mantendo documentarista, para não perder esse olhar da realidade. Tá ligado, né? Eu acho assim, você tá olhando para todos os lados. Não ficar, não, tem que entregar, seguir o briefing, seguir lá o roteiro, tudo muito... Então eu acho que eu vejo o filme como um organismo vivo que a gente tem que manter, alimentar essa chama, mas ele é uma chama, ele pode ir para lá e para cá, ele surpreende a gente. Mas isso é uma busca, a gente tem que se manter aberto a isso. Acho que é muito mais fácil fazer um filme que você se planeja, executa e não tem surpresas. Mas eu descobri que o nosso jeito de fazer cinema, né, é esse, é um jeito de se surpreender com o fazer também. Exatamente. E trazer isso, né? Algo orgânico, real e muita emoção. Que não é isso que é a intenção de todo roteirista, escritor, diretor.
com que o público assiste e fala, me identifiquei, gostei, tive algum sentimento. Tem que ter um sentimento. E a gente vive uma fase que tá todo mundo muito preso na rede social, aquela coisa dos conteúdos curtos e muito... E a produção de a inteligência artificial deixando tudo muito pasteurizado e tudo muito... Muito igual. Então, eu acho que o desafio de você prender a atenção de alguém por 1h30, 2 horas, sem a pessoa querer olhar para o celular e fazer ela se emocionar e se jogar e mergulhar naquele universo e quando voltar, saber que aquele lugar vai estar para sempre dentro dela, que ela pode acessar aquela memória... Filmes bons marcam a gente para sempre. A gente se vê lembrando deles 20, 30, 40 anos depois. Né? Minha filha tem assistido uns filmes antigos. Fala, mamãe já assistiu. Filho, esse filme, nossa, foi numa época... Como? Ele ocupa um lugar dentro de você para sempre. Se é um filme que sempre. mexe com você, né? Para sempre. Então são eu respeito vários. muito isso assim. É uma responsabilidade muito grande. A gente vai ocupar mentes e corações com essa história. Como então, a música. O que eu mais perco tempo, assim, né? Não perco, mas o que eu mais dedico tempo... É no começo eu me convencer de que a gente pode contar aquela história. De que aquela história é relevante. De que aquela história, no mundo de hoje, 2026, com um monte de atrocidade acontecendo e coisas vindo à tona, como que isso vai se tornar relevante e como que isso vai tocar as pessoas de fato e fazer as pessoas se emocionarem de novo. Né? Quanto mais obras de arte fizerem as pessoas valorizarem o coletivo e o sentimento, a emoção... mais legal, porque a gente vai, né, voltando a ser mais humano. Eu acho que a arte tem essa possibilidade, né? A gente está, pelas tecnologias, rede social, se isolando, se fechando, e acho que a gente tem que buscar o que nos une, né? E a arte une, a cultura une, né? Concordo plenamente, exatamente. E é uma maneira, né, a cena, as emoções estarem ali na tela e você se identificar. Para isso, um diretor de cena é isso. E ainda mais você, sendo escritor, então você passa a emoção maior ainda, porque o seu olhar é totalmente apurado, porque além de você ter escrito, tem ajuda também de outros roteiristas também, com alguns projetos. Pessoas que colaboram sempre. Sempre. É muito importante. Mas é o seu olhar, a sua escrita, a sua visão e direcionando para a realidade. Isso estamos precisando, né? Ainda mais nos dias de hoje, passa emoção. E a gente aprender que o erro, né, que é uma coisa que a inteligência artificial não sabe errar, até ela não admite que erra, então ela às vezes prefere mentir do que admitir que não sabe. Perfeito. E não só a inteligência artificial, acho que muitos humanos estão fazendo isso também. Acho que o ser humano está tendo uma dificuldade... A rede social em si. A gente está tendo dificuldade de errar. E de admitir que errou e de aprender com o erro. Porque o erro é uma chance da gente ressignificar, recomeçar... Evoluir. Eu costumo dizer da Bethânia... O erro é evolução. O erro é evolução. A Bethânia, rapidamente, sim. Depois que eu rodei a América do Sul, o último episódio ia ser nos Lençóis, aquele documental, eu ia fazer a história de uma senhora argentina de 85 anos que estava dando a volta na América do Sul de motorhome sozinha. E ela ia estar nos Lençóis. A gente fez um cálculo para encontrar ela lá em abril. Quando ela foi informada pela produtora, ela se confundiu e achou que era em março. Ela chegou um mês antes. Ela ficou lá uns 10, 15 dias. Ela falou... Olha, eu estou entediada de estar aqui. O lema do meu projeto é para onde o vento me levar. Então eu vou seguir minha viagem. Eu quero entrar na Colômbia, eu quero dar a volta, Equador, Peru, Chile, até chegar na Argentina de novo. Então eu tenho que seguir. Eu entendi a data errada, eu cheguei aqui um mês antes, beleza, sem crise, eu curti os Lençóis, mas eu não posso esperar vocês mais 2 semanas, eu vou ter que seguir. E ela falou assim, olha, podem ficar tranquilos, vocês vão encontrar uma pessoa muito mais interessante do que eu. E aí, eu no momento falei, meu Deus, caiu o mundo. Só que a gente começou a pesquisar, e um amigo meu que tinha feito a travessia, que até então eu não tinha feito ainda, dos Lençóis, me passou um contato de um guia, e aí esse guia passou de outro. E aí, no fim, me contaram essa história dessa líder comunitária, Dona Maria do Celso. E aí eu consegui uma videochamada com ela, o guia ligou do lugar lá, e aí eu falei, é ela. E a gente mudou tudo, e foi lá fazer o episódio sobre a Dona Maria. E a Dona Maria, depois... Foi o que me inspirou a fazer Bethânia, que levou a gente para o Festival de Berlim e que hoje colocou a Raizal, a produtora, num lugar que a gente sempre quis. E isso nasceu de um erro lá atrás, porque se eu tivesse feito a história da Sara, a argentina, eu não ia conhecer a história da Dona Maria. Então não ia ter como eu inventar o Bethânia, porque o Bethânia não é uma coisa que eu inventei da minha cabeça. Ele é fruto de um documentário que a gente fez. E esse documentário só foi feito porque essa senhora argentina errou, chegou antes. Olha que difícil. E quando ela falou, eu vou embora, eu até agradeço ela no filme, tá nos agradecimentos, Sara Valerros.
Eu não sei se a Sarah é viva mais, porque isso faz muitos anos. Ela já tinha 85, isso já faz 7 anos, tudo isso. Espero que ela esteja viva ainda e andando de motorhome pelo mundo. Que incrível. Mas ela falou, cara, assim, com uma serenidade, ela falou, não se preocupem, eu vou seguir meu lema, que é eu vou para onde o vento me levar. E vocês vão achar uma personagem muito mais interessante. E, cara, eu me arrepio falando isso, porque tudo que aconteceu na minha vida, porque essa mulher foi embora e abriu espaço para eu conhecer uma liderança comunitária local, que é uma história, por mais que uma argentina de 85 anos viajando na América do Sul é interessante, eu tive a oportunidade de contar uma história local, de uma moradora. E aquilo me transformou. Hoje eu tenho uma relação família com a Dona Maria do Celso e ela é a inspiração total para a criação da Betânia, que é o filme que mudou minha vida. Então, assim, eu sou muito grato a esse erro Aí, lá viu? do passado. Né? Então, é óbvio que os erros vão acontecer. E se a gente aprender com os erros e não se desesperar, a gente vai em frente. Exatamente. Então, errar é humano, vamos ser humano, vamos errar junto e vamos aprender e vamos acertar juntos também. São os ensinamentos da vida. E deixar a inteligência artificial é um recurso. É igual o Photoshop, você precisa retocar um negócio ali. Você não vai deixar de usar o Photoshop para retocar uma foto. Você não vai deixar de usar um recurso. Se precisar fazer um retoque ali, que ficou um fio de cabelo na lente, você pode fazer o retoque depois. Mas não pode substituir o trabalho humano. Concordo. Né? E se uma hora começar a ter filmes feitos por inteligência artificial, provavelmente vão ser filmes péssimos, as pessoas vão saturar e não vão aguentar. E me parece que antes mesmo desses filmes começarem a sair, as pessoas já não estão aguentando mais a inteligência artificial. Então eu tenho a esperança de que a gente vai ter essa volta à valorização do que é mais humano, mais espontâneo e mais surpreendente, porque a vida é surpreendente. A inteligência artificial ela só se repete. Dá para saber o que vai ser, porque é tudo contado, histórias que já contaram. E eles fazem um resumo. Mistura tudo. Exatamente, é um resumo de algo que já existiu. Nunca vai te surpreender. Nunca né? vai me Porque surpreender. É uma coisa. Agora, a dona Sara ir embora e você chegar e conhecer a dona Maria é uma surpresa. Que a tecnologia não dá pra gente. É a vida, é a vivência. É você se experienciar, ir pro lugar, sair de casa e se jogar. Nossa, que história linda, Marcelo. É uma história que eu tive poucas oportunidades de contar essa história, porque é muito assim, né? A gente tem que falar do filme, é difícil chegar nisso, mas que bom que a gente pôde. Porque isso me ensinou tanto assim sobre aceitar os erros e não se desesperar. Nunca mais num set, quando eu ver alguma coisa saindo do planejado, não se desespere. Tipo, aquilo pode ser uma oportunidade de você fazer aquilo melhor. Né? Fazer uma coisa ainda mais legal. Olha que dica, gente. Olha, fomos todos nós presenteados por dicas. Dicas da vida. Ai, muito obrigada, Marcelo. Eu que agradeço. Chegamos ao fim, mas agradeço imensamente o seu elenco, os seus talentos, que é a nossa conexão, que eu possa fornecer os meus talentos também. Legal. Pelos projetos. E assim, é incrível a nossa sintonia, eu ter ido na pré-estreia, estarmos aqui. E é isso, gente. São conexões, são vivências. Espero que vocês tenham curtido. Curte aqui, faz um comentário, avisa as outras pessoas. O audiovisual tá aí, gente. E cada pessoa que vai lá, clica, manda para outro, aí reconhece. Vocês já sabem como é que é. E vão assistir Betânia. Vocês vão se emocionar. Conto com vocês. Vou colocar aqui também o Instagram da produtora, do Marcelo, e assim vocês vão estar cientes de todos os projetos. E tem o Instagram do Betânia também. Instagram do Betânia também. Vão Betânia lá, seguem. Betânia Filmes. Vou colocar também. Todos aí. E vocês vão entender o que é o audiovisual nos lugares maravilhosos como Maranhão. Muito obrigada e até o próximo vídeo.